Jornal das 10. Temos tempo ainda para a nossa habitual revista de imprensa com convidado. Hoje está connosco Betancourt Picança, é presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado. Muito bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua presença. Já percebemos que espalhou aí os jornais. Temos muitas notícias que quero destacar. Vamos começar pelo I, na capa. Fala precisamente sobre as medidas de... O comentário foi: não há luz ao fundo do túnel. Nós acabámos de ouvir Vítor Gaspar, que diz que não há lugar para milagres, de facto. Pois, mas aquilo que os portugueses esperam de qualquer novo poder político é que ele diga quais são os milagres, isto é, o que é que vai fazer, porque para gerir a crise, para continuarmos no mesmo sítio onde estávamos, não precisávamos de um novo governo. Precisamos de um novo governo com novas ideias para fazer melhor. Foi nisso que eu penso que os portugueses votaram. E se assim não acontece, isto é, se o Sr. Ministro, aquilo com que nos bombardeia periodicamente é com más notícias, novos impostos sucessivamente, se não há quaisquer perspectivas, então o Governo começa, podemos já dizer neste momento que o Governo falhou. Porque não é para isso que queremos um governo novo. Queremos um governo novo para adotar as medidas que é indispensável adotar, mas que perspective um futuro diferente. E não é isso. Não é com isso que estamos confrontados. E isso, obviamente, é o grande ponto de interrogação que hoje os portugueses põem à frente do seu futuro. Ontem o que é que ainda ficou por explicar, depois daquelas declarações de Vítor Gaspar? Ficou satisfeito? Não, de modo algum. Repare, ontem fomos bombardeados com mais impostos e, obviamente, agora 2,5% para quem tem rendimentos superiores a 115 mil euros e 3% para as empresas com lucros superiores a 1,5 milhão. E chamou o Governo, o Sr. Ministro das Finanças, um imposto de solidariedade. Ora, o que ele se esqueceu de dizer foi que antes já tinha colocado aos trabalhadores, e em especial aos da administração pública, reduções nas suas remunerações, impostos, à volta de 7%. Então, isto é, Deus para uns, o diabo para os outros, onde é que está a solidariedade? A solidariedade não deve ser uma solidariedade de todos os portugueses rumo a um futuro diferente e melhor? E isto o Sr. Ministro não explicou. Mas pior do que isso, o Sr. Ministro veio dizer que afinal na administração pública não tinha havido a redução do número de trabalhadores entrados que era esperada. Mas onde é que estão os responsáveis? Nós estamos fartos de ver estas coisas postas em cima da mesa sem que se aponte o dedo, sem que se diga quem são os responsáveis e que haja medidas em relação a esses responsáveis. E se os portugueses veem isto, veem esta situação e são confrontados com sistematicamente são eles que pagam a fatura, os portugueses não podem aceitar. Se vemos que a despesa afinal não foi reduzida como se esperava, apesar do contributo dos trabalhadores, então vamos para onde? Onde é que são os responsáveis também pelo aumento da despesa que levou a que os sacrifícios impostos aos trabalhadores não tivessem o sucesso que nos disseram que ia ter? E vem de novo hoje anunciado que afinal a despesa continua a deslizar, isto é, continua o Governo sem ter mão naquilo que devia ter mão, visto que nós elegemos um Governo e o Governo é para dirigir a administração pública e se não o está a fazer como devia, então algo vai mal e vai mal nestes primeiros meses. A capa do I relaciona-se também com a capa do Jornal Público, foi uma das notícias que quis destacar também. Cortes vão levar a despedimentos e fecho de cursos universitários. É óbvio que quando se olha para estas medidas e se diz que vamos ter cortes na educação, vamos ter cortes na saúde, vamos ter cortes na segurança social, nós perguntamos-nos, mas isto foi estudado? Ou não? Ou o Sr. Ministro acorda numa dada altura, vê aquilo que se está a gastar, vê onde é que pensa que vai cortar, corta e pronto. Não, não é isto. Então, acha que está a ser aleatório? É óbvio. É óbvio que não existe nenhum estudo. Repare. Fomos confrontados que, afinal, os cortes nas entradas de pessoal na administração pública vão ser maiores. Então, isto é preciso que nos digam a administração pública que temos e aquela que vamos ter, que caminho vamos percorrer e porquê. Qual vai ser o resultado? Porque o resultado não pode ser só cortes, porque se vamos cortar no número de trabalhadores que prestam um conjunto de serviços, é óbvio que isso vai refletir-se nos serviços que os portugueses têm tido e vão deixar de ter.
E isto é preciso que se diga. E não se está a dizer, não existem estudos, não se explica aos portugueses. E, como é óbvio, nós todos pensamos e gostamos de raciocinar sobre as propostas que o Governo tenha para nos apresentar. Dr. Picanço, temos mais ou menos 6 minutos, tem aqui muitos temas ainda que eu queria falar. Vamos ao Jornal Expresso, à nota de Manuel Ferreira Leite. Quis destacar porquê? Aquilo que ela diz é que este conjunto de impostos, sem as explicações necessárias, levam, obviamente, à destruição da classe média. E se a classe média, que é o sustentáculo de qualquer país, nomeadamente europeu, é destruída, se é reduzida a sua capacidade de se afirmar e de consumir, isto significa que a economia também vai pelo buraco. E assim sendo, é a falta de horizontes que de novo se perspectiva. E isto é que é dramático, isto é, se estamos a fazer estes sacrifícios que são pedidos a todos os portugueses e aos trabalhadores em particular, mas não temos nenhum horizonte ao fundo do túnel, objetivos perfeitamente demarcados para atingir, se aquilo que ainda é deixado nas entrelinhas, são estes os impostos agora, mas atenção, amanhã ainda podemos ter outros, tenham dó, não pode ser, o caminho não pode ser este, porque isto é o conduzir um barco a olho. E isso foram os que os portugueses não fizeram a quando das descobertas, porque aí já não navegavam junto à costa, já arranjaram instrumentos para fazer a navegação longe da costa. Se nós agora só navegamos à vista, então mal vamos com esta navegação. Não vamos descobrir grande coisa. Pedro Picanço, continuamos no Expresso, manchete, uma investigação deste semanário que revela que um ex-espião mandou o CIED investigar empresário por questões pessoais. Esse empresário é o Humberto Jardim, é um produtor de vinhos da Madeira. Esta notícia deixa-o preocupado? Sim, não a notícia em relação a quem foi ou não foi investigado, mas a notícia em relação ao procedimento das nossas secretas. Em primeiro lugar, supunhamos que eram secretas. Há já algum tempo deixaram de ser secretas. E depois, afinal, elas andam em roda livre. Fazem muito bem entendam, investigam quem entendem, a mando de quem entendem. E isto, obviamente, tem muito a ver com o modo como a nossa democracia está a funcionar. E se nós vemos que a própria Assembleia da República, no controle desta situação, não tem mão nela, se nós vemos que também aí a direção destes assuntos que são muito delicados acaba ela toda por centrar-se no governo e daí não sai, nós temos que nos perguntar como é que vai a saúde da nossa democracia. E isto é um sinal de que a saúde da nossa democracia não vai bem. A capa do Jornal de Notícias tem também algo preocupante. Tem mais um episódio de violência em Portugal. Um homem morto à pedrada. Esta notícia foi destacada por si também. É uma notícia que dá a ideia de como é que a sociedade portuguesa hoje está a funcionar e para onde caminha. Isto é, com o desemprego crescente, com a precariedade no trabalho, com a redução das remunerações, é manifesto que estas situações sociais de ruptura estão a emergir cada vez com mais frequência. E se o caminho que nos é proposto em termos de segurança social vai ainda fragilizar mais o apoio às pessoas que se encontram nestas situações de marginalidade e a uma justiça que acaba por não conseguir integrá-las na sociedade, nós temos razões também aqui para nos preocuparmos com o caminho escolhido. Pedro Picanço, temos mais ou menos 2 minutos. Vou deixar ao seu critério escolher os temas com que quer terminar. Em mais ou menos 2 minutos. Olha, Soares diz que Portugal não tem de ser subserviente. E esta é uma questão que muitos portugueses já se vêm colocando. Em relação à Troika. Há muito tempo. Não propriamente em relação à Troika, mas em relação a quem manda na Troika. E quem manda na Troika são aqueles que têm aparecido cada vez mais como os donos da Europa. E todos nós sabemos que quando integramos a União Europeia, integrámos-la como um projeto comunitário em que havia todo um conjunto de direitos e deveres e em que os países tinham capacidade de intervir. E aquilo que hoje vemos é que alguns estão a mandar e nós estamos a obedecer. E assim não é certamente já a União Europeia onde nos integramos e que esperamos tenha sucesso e continue.
mas desta maneira não o terá. E depois, aquilo que eu digo é que os portugueses hoje encontramos-los na rua e o que dizem é pá, ganhámos ontem, valha-nos o futebol. Isto é, Portugal ganhou a Chipre por 4-0. E parece que nos últimos tempos, e quando olhamos para a frente, parece que é o futuro, valha-nos o futebol. Parece que é a única coisa que nos dá algo a que falar de modo sorridente e não de modo triste e cabisbaixo. Dr. Picante, muito obrigada pela sua presença. Bom Muito resto obrigado de também. fim de semana. Ponto final neste Jornal das 10. Voltamos à hora certa. Volte connosco. Até lá.